Se você parou aqui, é porque tem uma dor que ninguém mais vê. Talvez você tenha se acostumado a acordar todos os dias com um vazio que ninguém entende. A levantar da cama com o corpo pesado, o peito apertado e a mente gritando. E mesmo assim, você vai. Vai como se estivesse tudo certo. Como se estivesse inteira. Como se não fosse todos os dias se arrastando para sobreviver mais um pouco. Tem gente ao seu redor. Tem gente falando com você. Mas ninguém realmente te enxerga. Ninguém percebe o quanto tá difícil manter a respiração sem chorar. O quanto tá difícil comer, trabalhar, existir. Você olha no espelho e já não sabe quem é aquela pessoa. Onde foi parar a alegria espontânea? Onde se perdeu aquela vontade de viver? Você sorri. Porque sabe que é mais fácil. Mais fácil do que explicar. Mais fácil do que admitir que você tá quebrando. Que tem dias em que tudo que você quer é desaparecer. Que tem momentos em que a sua vontade é só dormir, e não acordar. Talvez você esteja vivendo num automático sufocante. Tentando ser suficiente. Tentando dar conta. Tentando ser a filha ideal, a amiga confiável, a profissional perfeita, enquanto por dentro você se sente um erro ambulante. Eu sei. Sei porque muita gente sente isso e não conta pra ninguém. Porque ensinaram que sofrer é fraqueza. Que sentir demais é drama. Que pedir ajuda é carência. Mas eu tô aqui pra te dizer que você pode parar agora. Só um pouco. Só nesse vídeo. Você não precisa dar conta de nada agora. Pode apenas ouvir. Pode apenas existir. Do jeito que você está. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas você não está errada por sentir o que sente. Você só está exausta. E isso é profundamente humano. Se esse vídeo já começou a te tocar de alguma forma, se ele tá batendo aí dentro, então já comenta aqui embaixo, cansei de fingir. Essa frase pode parecer simples, mas é o começo de uma libertação. E se você sentir que essa voz te entende, se inscreve. Porque aqui, você não vai mais precisar esconder sua dor. A seguir eu vou te contar porque você se sente tão sozinha mesmo cercada de gente. E porque o mundo parece tão insensível com quem mais precisa de acolhimento. Posso continuar? Se sim, diga, estou aqui. E quero mais. Você cresceu ouvindo que tinha que ser forte. Que chorar era perda de tempo. Que ninguém gosta de gente que reclama. Então você engoliu a dor, uma porção de cada vez, até ela virar parte de quem você é. E hoje, talvez nem saiba mais o que é sentir de verdade. Porque vive anestesiada. Porque aprendeu que mostrar sentimento é perigoso. Que as pessoas se afastam quando você mostra o que realmente está sentindo. Você já tentou se abrir, não tentou? Tentou falar. Tentou pedir colo. Mas as pessoas não escutam com o coração. Escutam esperando a sua deixa para falar delas. Para minimizar sua dor. Para comparar com a própria. Para dizer que tem gente pior. E aí você se cala de novo. Se fecha. E sente culpa. Culpa por não conseguir superar, culpa por não conseguir explicar, culpa até por sentir. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. O que você sente não é exagero. Não é drama. É legítimo. É dor real. E essa dor tem raízes. Tem uma história. E talvez essa história nunca tenha sido contada. Você carrega feridas que começaram lá atrás. Quando você ainda era pequena e teve que se tornar adulta cedo demais. Quando ninguém percebeu que você precisava ser protegida. Quando disseram que você era forte, mas na verdade só estavam deixando você sozinha. Quando você virou o alicerce da família, a que resolve tudo, a que entende tudo, a que aguenta tudo. E ninguém te perguntou se você queria isso. Ninguém te perguntou se você estava bem. Você cresceu aprendendo a se controlar. A engolir o choro. A fingir que tá tudo certo. E isso te destrói aos poucos, sem que ninguém perceba.
Porque você aprendeu a sorrir com os olhos vazios. Aprendeu a ser simpática enquanto implorava por socorro em silêncio. Aprendeu a amar os outros muito mais do que se ama. E agora você nem sabe mais como é ser cuidada. E eu te entendo. Porque tem um tipo de cansaço que não passa com descanso. Um tipo de solidão que nem 1000 abraços resolvem. Um buraco que ninguém vê, mas que consome você por dentro. E esse buraco, muitas vezes, tem nome. Se chama negligência emocional. Se chama abandono afetivo. Se chama abuso disfarçado de cuidado. Ninguém te ensinou que você merecia amor sem ter que se sacrificar. Ninguém te disse que o seu valor não está no quanto você é útil. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Não precisa resolver tudo para ser aceita. Você já é suficiente. Mesmo com medo. Mesmo com dúvidas. Mesmo com toda essa bagunça interna. E se nesse momento, tudo isso tá fazendo sentido, então segura minha mão. Sabe por quê? Porque você não precisa fazer esse caminho sozinha. Você já foi forte por tempo demais. Agora é hora de ser humana. De se permitir sentir. De aceitar ajuda. E se essa voz que você tá ouvindo aqui tá mexendo com alguma coisa aí dentro, comenta aqui embaixo, ainda dá tempo de me salvar. Porque dá. Mesmo que pareça tarde. Mesmo que pareça impossível. Ainda dá tempo. E se isso tocou você, se inscreve. Porque aqui, toda semana, eu vou trazer palavras que escutam o que ninguém escutou. Vou ser sua voz, quando você não tiver forças para falar. Agora, deixa eu te levar até o fim dessa conversa. Porque tem algo que você precisa ouvir. Algo que pode mudar a forma como você se olha a partir de hoje. Posso continuar? Respira. Fecha os olhos. Me escuta. Eu vou te mostrar como começar de novo, mesmo depois de ter perdido a fé em tudo. Você já passou tempo demais tentando se consertar. Tentando entender onde foi que você quebrou. Tentando ser aquilo que esperavam de você. Mas hoje, agora, neste exato instante, eu quero que você pare. Pare de procurar um defeito em si mesma. Pare de achar que é você quem tem que mudar para caber no mundo. Porque, talvez, o mundo é que nunca te enxergou de verdade. Você não precisa ser consertada. Você precisa ser acolhida. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você não precisa estar bem o tempo todo. Não precisa responder mensagens quando está sem forças. Não precisa se justificar por estar cansada. Você não precisa provar nada para ninguém. Nem para mim. Nem para você mesma. Tudo aquilo que você aprendeu a esconder, o medo, a insegurança, a raiva, a tristeza profunda que aparece de madrugada, tudo isso faz parte de você. E tudo isso tem um lugar. Aqui. Neste espaço. Onde você pode, finalmente, descansar da performance. Você não é uma falha. Você é um processo. Talvez você tenha esquecido como é sentir orgulho de si mesma. Como é acordar sem peso no peito. Como é dormir sem o coração acelerado. Mas eu prometo que isso ainda pode acontecer. Você ainda pode se reencontrar. Ainda pode voltar para casa. Porque o lugar de paz que você tanto procura, não está no outro. Está dentro de você. Adormecido. Ferido. Mas esperando ser lembrado. Você já sobreviveu a coisas que ninguém imagina. Já segurou lágrimas com os dentes para não desabar na frente de quem não merecia ver. Já gritou por dentro em silêncio. E mesmo assim, você continua aqui. Isso não é fraqueza. Isso é resistência. E se até agora você se viu em cada palavra, em cada respiração desse vídeo, então eu preciso te pedir uma coisa. Uma coisa simples, mas poderosa. Escreve aqui nos comentários a frase "Eu não desisti de mim". Porque você não desistiu. Mesmo machucada. Mesmo em pedaços. Você ainda acredita, mesmo que seja lá no fundo, que existe uma chance. E isso, já é o começo da cura.
se inscreve. Se você sentiu que essa voz falou diretamente com a parte mais machucada de você, se inscreve agora. Porque esse canal vai te lembrar, toda semana, que você não está sozinha. Vai te lembrar que existe alguém que escuta o que ninguém mais vê. Alguém que entende até o silêncio do seu cansaço. E se você quiser dar um passo além, se você quiser levar essa voz com você, na hora de dormir, nos dias ruins, nos momentos em que o mundo parecer grande demais, eu deixei um link na descrição com um áudio feito para te embalar. Não com respostas, mas com acolhimento. Ele é seu. Escuta quando precisar lembrar que você ainda importa. E se esse conteúdo te tocou profundamente e você sente que pode apoiar esse espaço, tem um botão aqui embaixo para isso. Mas o mais importante é que você volte. Porque você merece ser cuidada. E agora, você encontrou um lugar onde isso é possível. Fica comigo. Até o próximo vídeo. E até lá, repete isso baixinho para você. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que eu escolho ser a partir de agora. Eu acredito em você.